Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2017. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa de segunda a sexta entre 5h30 e 6 horas da tarde, no sábado entre 11 horas da manhã e meio-dia e meia. O programa de sábado sempre é especial, o programa de sábado sempre tem sorteios, tem lá os rodízios do Guaíba, muita gente participando. Quero agradecer a todos que partilharam, compartilharam, curtiram, comentaram a nossa postagem no programa, na página do programa Hora do Trabalhador, no Facebook, no sábado. O Cezinha Massaro estava me dizendo aqui que a participação foi recorde no sábado aí, com mais de 500 pessoas participando da nossa postagem, querendo ganhar o rodízio. Realmente muito bacana. Obrigado a todos que interagem conosco, principalmente através do Facebook, que é a melhor maneira de você falar, tanto com o programa como com a USTL. Você digita o USTL, vai encontrar a página da USTL, digita programa Hora do Trabalhador, vai encontrar a página do nosso programa, tá ok? Mais de 1000 curtidas na nossa página do programa. E é uma grande satisfação saber que o pessoal está acompanhando o trabalho da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que patrocina esse programa e todas as ações de comunicação aqui no nosso Facebook, tá bom? Hoje no programa vamos falar aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Limeira e Região, Arthur Bueno de Camargo Júnior, que está conosco aqui. Temos alguns assuntos para falar, inclusive a participação hoje da USTL, daqui a pouquinho, na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Limeira. Júnior, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Biagione. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Educadora, programa Hora do Trabalhador. Boa tarde, Bia, o mais novo, o vovô fresco, né? O vovô ainda não nasceu, né? Parabéns aí, que venha com saúde. Pois é, muito obrigado. Com saúde mesmo. O pessoal que está ouvindo, que não está sabendo o que está acontecendo, coloquei no Facebook, fiquei sabendo ontem que vou ser avô. Né? Sou novo, mas é assim mesmo, não tem problema. Júnior, fala pra gente. Não tão novo Não assim. É tão novo assim. Fala pra gente o que vai acontecer hoje na Câmara Municipal. Hoje um momento importante de participação, não só da USTL, mas de outros sindicatos que compõem a Frente Sindical e também sindicatos aí envolvidos, né? E não só de Limeira, envolvidos na grande paralisação do dia 28, a greve, né? A greve geral do dia 28. O que vai acontecer na Câmara hoje? Bem, Biagione, hoje é mais um dia, né, porque nós criamos aqui em Limeira a frente municipal em defesa dos direitos trabalhistas, sociais, né? E nós começamos aí com 20 e poucas entidades, e isso já aumentou. Hoje nós estamos praticamente com todos os sindicatos fazendo parte dessa frente, né? Além de associações de bairro, a própria Associação dos Aposentados. Então está uma adesão muito grande. E começou desde a manifestação no último dia 15, né? Dia 15 de março, quando nós fizemos aquela manifestação na Praça Toledo Barros. Grande mobilização, Grande né? mobilização. Conseguimos colocar aí na Praça Toledo Barros cerca de 3.000 pessoas, né? No sentido realmente de repudiar aí as reformas do governo Michel Temer, né? Principalmente a reforma previdenciária e a trabalhista, né? E hoje é um preparativo. Na verdade, depois do dia 15, nós começamos aí um preparativo para uma greve geral que deverá acontecer aí no próximo dia 28 de abril. Né? Então, hoje nós vamos estar utilizando o espaço público, que é a Tribuna Livre da Câmara Municipal, no sentido de esclarecer a população, sensibilizar também os senhores e senhoras vereadoras e vereadores, né? No sentido do tão malefício que essas reformas do governo Michel Temer traz para a classe trabalhadora, traz para a população de um modo geral, né? E a população ela tem que ficar muito atenta, né, Biagione? Porque quando a gente usa aqui esse espaço aqui da Rádio Educadora, do programa Hora do Trabalhador, para vir esclarecer realmente a classe trabalhadora de tudo isso que está acontecendo, e é necessário realmente ficar atento a isso, porque quando a gente acha, olha, isso tudo que o movimento sindical está colocando, está pregando, não é verdade, isso não pode ser verdade. E de fato já estão acontecendo algumas coisas, né? A própria terceirização, do que nós vimos aí, já foi inclusive aprovada a terceirização.
né? Aí muitos podem falar, mas a terceirização hoje já existe dentro das fábricas, dentro das indústrias, né? Existe, mas a lei que foi aprovada agora, na coisa de 2 semanas atrás, libera a terceirização em qualquer setor dentro da empresa. Pois é, uma vergonha, né? O que pode acontecer? Nós podemos ter uma Mercedes, vamos falar aqui da Mercedes aqui, da nossa região, e não ter nenhum funcionário da Mercedes. Nós podemos ter uma empresa Ajinomoto, que talvez seja a maior empresa aqui, tirando a prefeitura, né? Talvez seja a maior empresa aqui do nosso município, aqui de Limeira, e não ter nenhum trabalhador da Ajinomoto, ser todos terceirizados ou até mesmo quarteirizados. Então, e essa lei já foi aprovada, já foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Então, amanhã, se uma empresa chegar, eu quero terceirizar tudo. Eu quero terceirizar, inclusive, minha linha de produção, ela pode, porque a lei permite isso. E se nós não ficarmos muito atentos, vai passar a reforma previdenciária, vai passar a reforma trabalhista também, que é realmente o que é de pior aí para a classe trabalhadora, né? Pois é. E aí hoje na Câmara Municipal devem fazer ali uso da tribuna livre, né, Júnior? Acabando o programa, você vai para lá, nosso companheiro André Montanher, jornalista também aqui da USTL, vai estar lá também cobrindo, né? E vários sindicalistas, pessoal aí que já está, inclusive, mandaram fazer umas camisetas aí para iniciar a mobilização já no começo da semana. A mobilização, a paralisação, a greve geral é dia 28, não nessa sexta, na sexta da semana que vem, né? Mas o pessoal já começa aí essa mobilização, porta de fábrica, né, Júnior? Já estão falando com os trabalhadores, já está tendo toda uma conscientização, um programa de rádio que nós estamos utilizando bastante para isso também. Todos os dias, né? Todos os dias estamos falando já e vamos falar até a véspera, né? Para ver se você aí, trabalhador, se conscientiza que tem que pegar um dia para a gente mostrar a insatisfação da população, do trabalhador com todas essas medidas, todas as mudanças que estão querendo fazer, que prejudicam o trabalhador. Então, hoje na Câmara, a presidente do Sindicel, sindicato, né, dos servidores municipais, né, dito a Eunice Lopes, deve fazer uso ali, e também o presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Benedito Barbosa, também deve fazer uso da tribuna, e muita gente ali do movimento sindical deve estar por lá, né? Esse processo de conscientização, ele não se dá num dia só, né? Não é a greve você não faz em um dia só. Então, os sindicatos já estão preparando isso. Eu cito como exemplo o nosso sindicato, né, da alimentação. Nós temos percorrido aí as empresas, esclarecendo os trabalhadores o que representa realmente essas reformas, né? E outra coisa que tem que deixar bem clara, né, Biagione, de que muitos falam de que o movimento sindical é contra a mudança, não quer mudança nenhuma. Isso não é verdade, né? Nós queremos, sim. A própria questão da terceirização, o que nós defendíamos e continuamos a defender é que houvesse uma regulamentação disso, né? Que viesse uma lei e dissesse, olha, empresa, você pode terceirizar aqui e aqui. Que viesse uma lei que dissesse também que o trabalhador terceirizado, ele tenha o mesmo direito do trabalhador contratado direto, né? Porque hoje o trabalhador terceirizado ele é discriminado dentro da empresa. Quem trabalha em empresa terceirizada sabe do que eu estou falando. Ele é proibido de usar o transporte da empresa. Ele é proibido de usar, às vezes, o refeitório da empresa. E fica aquela coisa, né? Ele está em que categoria? Ele tem um sindicato que o representa? Pois é, e a legislação, essa lei que foi sancionada pelo presidente não traz nada disso, muito pelo contrário, você causa mais instabilidade ainda jurídica para as empresas e também você coloca esses trabalhadores aí em condições precárias, né? Está comprovado, de cada 10 acidentes de trabalho que ocorre aqui no Brasil, 8 são de trabalhador terceirizado. Por quê? Porque você tem uma dificuldade realmente de fiscalizar esses trabalhadores, porque hoje ele está aqui numa empresa, amanhã ele pode estar em outra e assim vai, né? Está aqui no estado de São Paulo, depois pode estar no estado de Minas e não tem uma regulamentação. O que nós defendíamos era isso. A questão da reforma trabalhista, né? Muitos falam que a nossa CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho é antiga, de 1943, né? Ela é de 1943, sim, né? Mas ela já sofreu alterações aí nos últimos anos, né? A própria terceirização,
é uma delas, né? Que existem entendimentos jurídicos, né? De que é possível você terceirizar, mas aquelas atividades que não é a atividade principal da empresa. Atividade fim, chamada, atividade né? fim. Por exemplo, você pode terceirizar o quê? Portaria, segurança, refeitório. Esses são setores dentro de uma indústria, por exemplo, que você poderia estar terceirizando. Isso já é permitido, né? Uma outra questão, banco de horas, né? Quando foi criada a CLT, não existia banco de horas. Hoje já existem várias empresas que adotaram um programa de banco de horas. Então, na verdade, a legislação trabalhista, ela também já vem sofrendo alterações. E nós defendemos que tenha que haver mais alterações, inclusive, mais alterações. Afinal de contas, as indústrias, elas realmente se modernizaram. Hoje, setores onde você tinha 10, 12 trabalhadores, hoje você toca um setor produzindo até mais com 4, 5 trabalhadores, Sim. porque as máquinas são outras, né? Há toda realmente uma dinâmica melhor, né? E a própria reforma previdenciária, todos os governos que passaram, Biagini, eles fizeram uma reforma, né? Isso aconteceu com Fernando Henrique, né? Quando ele instituiu o fator previdenciário. Isso foi com o governo Lula, que também fez uma reforma previdenciária. A própria Dilma também fez uma mini reforma previdenciária. Ué, todos aqui se lembram, no apagar das luzes aí de 2015, quando ela dizia, olha, eu não vou retirar direitos dos trabalhadores nem com a vaca tossa, né? E tossiu, né? Então, e ela fez a reforma também previdenciária, mas não uma reforma igual a essa que está sendo colocada pelo governo Michel Temer. Quer dizer, você estabelecer uma idade mínima de 65 anos de idade para aposentadoria com 25 anos de contribuição, meu amigo, quem consegue isso hoje? Ninguém, né? E o que é pior, você iguala, né? Os critérios para aposentadoria, hoje que existe uma diferenciação entre homens e mulheres, você acaba igualando. Num país onde a mulher ainda no mercado de trabalho existe uma discriminação muito grande. A mulher no mercado de trabalho ela ganha menos do que o homem. Sim, é um absurdo, né? Trabalha menos tempo. E não trabalha menos tempo, Biagini, porque ela quer. Porque ela quer ficar em casa. Claro. Ela trabalha menos porque, na maioria das vezes, ela é obrigada a abandonar seu emprego, né? Abandonar lá o seu posto de trabalho, o seu serviço, para cuidar do filho, para cuidar da família, né? Para cuidar do filho, porque na maioria dos municípios, o exemplo nosso aqui em Limeira, não tem creche para criança, e aí não tem condições de pagar uma babá, e na maioria das vezes não tem mesmo. E aí, claro, é obrigado a abandonar o emprego para cuidar. E aí você estabelece um tempo de contribuição, olha só, um tempo de contribuição de 49 anos, para você aposentar integral. Quer dizer, se eu quiser aposentar com o salário que eu ganho hoje, eu tenho que contribuir por 49 anos. É brincadeira, né? Se um trabalhador começou a trabalhar com 20 anos de idade, ele vai aposentar com 70 anos de idade. Isso se ele não ficar desempregado nem um mês sequer. Pois é. Trabalhar 49 anos ininterruptamente, né? Num país, em média, o trabalhador brasileiro fica 6 anos empregado. E aí depois ele sai, e aí demora um tempo para se reintegrar no mercado de trabalho. E isso, olha como uma coisa está atrelada à outra, Biagini. E o trabalhador terceirizado fica em média 3 anos. Quer dizer, se o trabalhador comum já não tem possibilidade de se aposentar, o terceirizado então esquece, né? Então, ele já tem que trabalhar com uma realidade que ele nunca vai se aposentar. É a precarização, é isso que eu estou dizendo. Precariza completamente. Completamente. Né? Então, para você ver como uma coisa está muito atrelada, vinculada com a outra. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a própria questão da terceirização, elas aprovadas da forma como está sendo encaminhada, quer dizer, a terceirização já foi. Péssima para o trabalhador. Péssima para o trabalhador. Além disso, ainda tem reforma da Previdência. Previdência e a trabalhista. Que se forem aprovadas da forma como está, olha, a classe trabalhadora ela está em maus lençóis. Então, é necessário realmente os trabalhadores se organizarem. Né? E aqui em Limeira nós temos que cobrar. Nós temos o deputado federal aqui que foi eleito aqui por Limeira. Que votou a favor da terceirização, inclusive. Que votou a favor da terceirização, que tem uma tendência enorme de votar a favor da reforma da Previdência e a trabalhista também. A questão da reforma da Previdência, o que nós defendemos, Biagini? Primeiro, uma auditoria nas contas da Previdência. Tem que saber onde que está a planilha da Previdência. Pois é, você tem que tapar o buraco lá do balde. Precisamos saber quanto está entrando, quanto está saindo direitinho, né? Tem que tampar o buraco.
entendeu? Então, uma CPI, uma auditoria nas contas da Previdência, no sentido de você, primeiro, cobrar os caloteiros. Nós temos os maiores devedores da Previdência, são grandes empresas. Grandes empresas, bancos, times de futebol. Bancos, time de futebol. E eu digo com propriedade, a segunda maior devedora da Previdência é da sua categoria. É da nossa categoria, que é a JBS. JBS. Né? Inclusive estava envolvida aí nessa questão da carne fraca, papelão, não sei aonde aí, entendeu? Então, nós defendemos primeiro uma auditoria nas contas da Previdência. Nós não podemos pagar o trabalhador, a população brasileira, ela não pode pagar realmente por um rombo que não foi ela que criou. O governo que cobre dessas empresas. Outra coisa que nós defendemos dentro da reforma da Previdência é que acabe com as regalias, que acabe realmente com os altos salários. O próprio Michel Temer aposentou com 53 anos de idade. Essa reforma o pessoal não quer fazer, né? Não, essa não, essa você não mexe. Essa deixa para depois. Já estão excluindo aí, né, alguns setores dentro da reforma, que também para nós é só para tentar amenizar a situação, mas de uma forma ou de outra eles vão estar dentro do pacote também. Então são algumas medidas que elas estão sendo tomadas, Biagione. Primeiro, sem discussão nenhuma com a representação dos trabalhadores, com a população. Segunda, ela começa de baixo para cima e não é assim. E não é assim. Você tem que realmente, olha, vamos cortar onde tem regalias, aonde está sendo gasto um dinheiro desnecessário, nessas altas pensões que vai passando de gerações para gerações. Vamos cobrar das empresas que devem, entendeu? Então, são questões aí realmente que nós defendemos as reformas, mas dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, né? Muito bem, então olha só, você que está nos ouvindo, se você quiser dar um pulo à Câmara Municipal de Limeira, daqui a pouco, né? A sessão começa às 6 e tudo geralmente é umas 6h15, né, Júnior? Por aí, 6h30 que tem ali a tribuna livre. Você pode ir até lá para mostrar ali que você está envolvido nesse debate, né? Na verdade, não debate. Eu falei debate porque eu acabei de ler aqui a palavra debate. Eu vou falar sobre o debate que vai acontecer também, sobre reforma da Previdência e terceirização aqui, Júnior, na Unicamp. Depois da manhã, na Unicamp, às 7 horas da noite, lá no vão da UL12, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, aqui em Limeira, vai ter um debate promovido pelo DCE, pelo diretório acadêmico lá, o diretório estudantil, né? Reforma da Previdência e terceirização. Ótimo, pessoal, né? Os estudantes aí fazendo essa movimentação. Em Americana, o SEAC, que faz parte da USTL, realiza também depois da manhã o 8º Encontro Regional da Mulher, na Câmara Municipal de Limeira, às 7 horas da noite, 19 horas, depois da manhã, quarta-feira, Câmara Municipal de Americana, de graça, e o tema do encontro será Reforma da Previdência. O impacto na vida das mulheres. Quer dizer, na quarta-feira... Esse é um debate importantíssimo, da qual as mulheres elas têm que participar desse debate, dessa discussão, porque essa reforma previdenciária é ruim para os homens? Mas para as mulheres é pior ainda. Pior ainda. E esse debate da Unicamp, o envolvimento dos estudantes. Eu acho que o estudante, empregado ou não, ele vai ser um empregado num futuro próximo, é necessário ele entrar nesse debate. Sim. É necessário realmente, porque essa questão, esse debate, ele não pode ficar restrito às entidades sindicais. Eu sempre defendi a participação dos estudantes, do jovem, dentro do movimento sindical, por conta disso. E isso não pode ficar, esse debate das reformas, ela não pode ficar dentro de 4 paredes da entidade sindical, ela tem que extrapolar, por isso que nós estamos indo para a rua. Né? E o envolvimento da classe estudantil nesse debate, o envolvimento das famílias, das igrejas dentro desse debate, ele é importantíssimo. A própria CNBB já se posicionou contra a reforma da Previdência, entendeu? Então, não é só o movimento sindical, a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, já se posicionou contra também. Então, não é só uma luta dos sindicatos, do movimento sindical, é uma luta de todos, né, que querem o bem do nosso país. Contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, então, agora, 6 horas da tarde, daqui 10 minutos, na Câmara Municipal de Limeira, a Frente Sindical, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, todo mundo lá falando com os vereadores a respeito dessa questão, o posicionamento e também o chamamento pela greve dia 28, tá ok? Na quarta-feira aqui,
na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, aqui em Limeira, 19 horas, de graça, debate Reforma da Previdência e Terceirização. Procure aí no FCA Unicamp no Facebook, você vai encontrar. Tem 53 pessoas já inscritas para participar, 102 pessoas interessadas, tá? E as presenças confirmadas da Procuradora do Trabalho de Campinas, Carolina Marzola Irata Zedes, e a Giovana Labigalini, advogada do sindicato da Unicamp também. Então vai ser um debate de alto nível. E o SEAC promove na quarta-feira na Câmara Municipal de Americana, 19 horas, Reforma da Previdência e o Impacto na Vida das Mulheres, palestra proferida pela advogada especializada em Previdência, Tônia Galete, professora de Direito Previdenciário e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Evento aberto ao público, gratuito na Câmara de Americana. É importante a participação nesses eventos, o Biagione, porque a gente vem aqui na rádio, a gente fala, a gente tenta esclarecer na porta das empresas, mas claro, ninguém aqui tem a pretensão de interferir na opinião de quem quer que seja. É só porque nós estamos trabalhando diretamente com essa situação e nós temos uma condição talvez um pouco mais uma condição melhor até de expor a nossa colocação. Mas, por exemplo, nós estamos, nesse evento da Unicamp, você vai trazer uma procuradora do trabalho. Sim. Entendeu? Que trata diretamente, 24 horas por dia, com essa situação de trabalho análogo a escravo. Que é o que representa a terceirização. Entendeu? Então, é importante, é uma grande oportunidade realmente, da qual eu já parabenizo aqui a Unicamp pela realização do evento, uma grande oportunidade da população, mais uma oportunidade, na verdade, da população de ir participar e tirar suas dúvidas, né? De repente pode chegar à conclusão de nada que nós estamos falando aqui faz sentido, né? Mas eu tenho certeza que ouvindo uma procuradora do trabalho, a própria Ana Matra, que é da Associação dos Procuradores do Trabalho, tem esse posicionamento, né? Com certeza. Então tá aí, os eventos. E nós vamos divulgar todos eles também na nossa página no Facebook, o STL. Você vai ver lá as palestras, todos os debates, tudo que está acontecendo. A gente não consegue, o STL não consegue estar em todos os lugares, mas a gente pelo menos ajuda na divulgação para as pessoas ficarem mais conscientes do que está acontecendo, do debate todo, tá certo? Estou vendo aqui no site do Stiel, né, Júnior? Stiel.com.br, que vocês estão fazendo essa conscientização também nas empresas. Vocês estiveram lá na Nestlé, vocês estiveram também lá na usina Iracema, conversando com os trabalhadores a respeito disso tudo, né? Aí nós postamos só as maiores empresas, onde nós temos aí um número de trabalhadores maiores, né? Mas nós temos ido, os diretores têm ido todas as empresas, viu, Biagione? Inclusive essa semana nós não fomos ainda, mas na semana passada nós fizemos todas as empresas, semana retrasada, todas as empresas de Cosmópolis, né? Que é base nossa também. Então nós percorremos todas as empresas lá com jornal informativo, onde foi possível fazer assembleia no intervalo da refeição, na entrada e na saída dos turnos, nós fizemos. Na semana passada foi em Iracemápolis. Fizemos lá todas as empresas também da nossa categoria, lá no município de Iracemápolis. E a partir da manhã nós começamos também em Nova Odessa, né, que é base nossa também, percorrer todas essas empresas de nossas bases, né, no sentido de divulgar, esclarecer esses trabalhadores, para que eles também sejam uma ferramenta, né, também de divulgação disso, né? Eu acho que o trabalhador ele tem também essa capacidade de sentar com a família, dialogar e debater o impacto aí na vida de cada um deles diante dessas reformas. Aí. Então, atentos todos ao debate em volta da reforma trabalhista, reforma previdenciária, também muita atenção para o dia 28, a paralisação, a greve geral em todo o Brasil, as centrais sindicais muito envolvidas nisso, né, Júnior? Inclusive, eu estava vendo aí a movimentação dentro do Sindicato dos Condutores, né, que tem como presidente aqui em Limeira o Dito Barbosa, dizendo da paralisação dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão dizendo que vão parar o Brasil, parar em especial o estado de São Paulo. Então, atenção, você que está querendo viajar, que tem aí, né? Vai ser complicado, o acesso a aeroportos vai estar complicado no dia 28. Realmente uma atitude, uma
tensão das centrais sindicatos para que essa paralisação tenha uma repercussão até internacional, né? Quando a gente fala numa greve geral, ela é importante que ela seja geral mesmo. Sim. Né? Em todas as empresas e aonde é possível você fazer a mobilização. Agora, claro, Biagione, nós sabemos quais são os setores que nós temos que parar. Sim. Né? São setores que realmente... Estratégicos, transporte é um deles, né? Estradas, aeroportos, portos também, né? Nós sabemos quanto custa uma hora um navio parado no porto, né? Então, na verdade o navio fica parado por conta da mão de obra. É essa a questão. Esse é o ponto. Esse é que é o ponto. O trabalhador brasileiro tem que saber de que quem toca esse país, a válvula de engrenagem desse país, né? É ele, trabalhador. O país caminha a passos realmente da mão de obra dele, entendeu? Então é ele que tem que valorizar isso, né? Então é ele que realmente tem que ter a consciência de que, olha, se eu não produzir, esse país não caminha, entendeu? Então o recado que nós queremos passar para aqueles que comandam o nosso país, e diga-se passagem, se você pegar esse Congresso Nacional, Biagione, ele está tão atolado em denúncias, o negócio está feio lá. Se você pegar, acho que 90% tem algum tipo de envolvimento, foi citado em alguma delação aí que está acontecendo, né? Esse Congresso acabou, né, Júnior? Acabou, não tem... Esse Congresso acabou, o Senado acabou, esse pessoal todo tem que ir para casa, né? Tem que acabou, tem que renovar tudo. Biagione, com que credibilidade? Não tem nenhuma credibilidade. Esse Congresso pode fazer qualquer reforma. Com que credibilidade, com que moral? Nenhuma. E nós estamos falando aqui dessas reformas, mas existe a mais importante. Reforma política. Que é a reforma política. Nós temos uma eleição. Eles têm menos moral ainda para fazer. E agora querem fazer uma reforma política, olha só, para livrar aí realmente esses... porque agora está todo mundo, né? De quem era direita, esquerda, centro, todo mundo no mesmo tacho. Todo mundo envolvido. Agora estão se articulando um grande acordo, um acordão, para que se faça uma reforma política no sentido realmente de possibilitar que esses que estão lá hoje votem em 2018, para que outros não sejam presos. Então, olhe só de quem nós estamos dependendo para que se faça realmente as reformas que são necessárias sim para o nosso país, mas olha só na mão de quem que nós estamos, né? Eduardo Cunha, anjinho perto de alguns lá, né? Eduardo Cunha que comandou o impeachment da presidente Dilma, né? Depois foi preso, está preso já há um bom tempo, e lá na corja, lá no, né? Na horda de recebedores de propinas, alguns ainda vão ser presos, não foram todos ainda que foram presos, né? Não foram todos que foram citados ainda, que vai ter mais delação, vai ter mais... Bom, vai faltar cadeia. Vai faltar cadeia, tomara. Muito bem. Júnior, obrigado pela sua presença aqui. Você está indo lá para a Câmara Municipal. Nós vamos falar muito ainda aí durante essa semana, na semana que vem, sobre a greve do dia 28. Estou vendo toda a movimentação lá do Steel. O que você precisar aqui que a gente divulgue, nós vamos divulgar todas as ações que estão acontecendo nesse sentido. Use aqui o nosso espaço, mande sempre o contato, você está sempre ligado na Educadora. Utilize aqui tudo que você ficar sabendo para a gente ir divulgando. Obrigado, Biagione. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço. E aproveitando, Biagione, só deixar um recado aqui para os trabalhadores do setor de suco. A primeira rodada de negociação está marcada para o dia 26 agora, né? Na próxima semana, vai ser aqui em Rio Claro, onde nós vamos estar sentando com o setor empresarial, no sentido de estabelecermos aí uma nova convenção coletiva de trabalho. O que eu já posso adiantar, pegando já o setor do suco, que é um setor importante para nós aqui da categoria da alimentação, é que a coisa não vai ser fácil. Já querem aproveitar a questão da terceirização, já se discute se é o sindicato da indústria mesmo que tem que sentar para negociar, ou é o sindicato terceiro, mas não tem sindicato de terceiro. Aí já começa a complicar. Então são algumas coisinhas, ninguém quer fazer terrorismo aqui, mas é necessário a gente esclarecer isso, porque olha só, nós estamos chegando, a data base dos trabalhadores do suco é maio. É maio. Ou seja, teoricamente, a partir do 1º de maio, ele já teria estar recebendo o salário com reajuste, correto? E estão marcando a reunião para o dia 26. Então não está tendo 26 de abril agora. Quer dizer, final de abril,
né? Não vai fechar, já fechou a folha de pagamento, com certeza. Sim. Né? Então o trabalhador vai receber esse reajuste, então isso já mostra aí a boa vontade das empresas para as negociações. E nós temos outros setores importantes no mês de maio, que é, por exemplo, a usina de açúcar, que até agora também não se manifestou. Até agora eu não sei se não vamos ter que parar a usina lá também, como nós fizemos aí em anos anteriores. Né? Pois é. Mas eu agradeço, Biagione, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo, e muito obrigado e boa tarde a todos. Pois é, boa tarde a todos. Nós estamos indo embora agora, exatamente 6 horas. Só quero lembrar, e o nosso produtor aqui lembrando, que agora nós temos o programa aqui do nosso programa Hora do Trabalhador. Assim que ele termina, em 10 ou 15 minutinhos, ele está no nosso Facebook, na página Programa Hora do Trabalhador. O programa já está lá com áudio e vídeo para você assistir também e ouvir, tá ok? Amanhã, terça-feira, estamos de volta aqui com uma nova edição. Boa noite a todos e até amanhã. Tchau.